Oi pessoal! Fala galera! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Hoje a gente veio aqui os dois para conversar aí com vocês sobre o que vocês pediram nos comentários aí do último vídeo, né? Pra gente falar a respeito dos problemas com os gatos na horta. O que a gente já fez, né? O que funciona, o que não funciona. Fizemos bastante coisa. Isso, para tentar driblar esse problema, porque nós temos gatos, né? Nós temos 6 gatos, não é pouca coisa. Sim, e felizmente eles são bem legais, bem fofinhos, mas dá bastante trabalho. E ainda mais que a gente tem horta, então a gente tem que tomar bastante cuidado para que eles não atrapalhem nosso plantio. Isso, e a gente, como a gente só tem esse quintal, né, de espaço para eles poderem ficar também, a gente não quer impedir que eles venham na horta, cercar tudo e tudo mais. Então, por isso a gente foi achando alternativas. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. São 4 alternativas que a gente usa de certa forma, né? Que para quem estiver tendo problemas com gatos na horta, pode ser que funcione. E a gente vai compartilhar aí com vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo aí que tem pets também, né? Então essas dicas com certeza vai poder ajudar vocês a ter novas ideias de manter o plantio na casa de vocês sem que os pets interfiram na horta, né? Isso mesmo. Então bora lá pro vídeo. Isso aí. E aqui nesse canteiro a gente usa uma das nossas táticas para poder proteger dos pets. Isso aí. Na verdade são duas, se a gente for falar de gatos, né? Que é o seguinte, a primeira coisa que a gente sempre fez foi usar a cobertura nos canteiros. Esse aqui agora até tá pouquinho, já dá pra ver a terra, que a cobertura vai sumindo, né? Conforme o tempo passa. Mas cobrir a terra com grama seca, que é o que a gente usa, poderia ser com serragem também, né? Com folhas secas. No começo funcionou bem pra gente. Os gatos não mexiam, eles iam em outros locais onde não tinha isso. Só que depois eles começaram a subir nos canteiros para deitar nessas palhas, eles acharam isso uma caminha gostosa, né? Aí depois começaram a cavar também. Então ela deixou de ser eficaz para eles. Aí o que a gente começou a fazer? Começamos a colocar esses galhos aqui por cima, no meio dos espaços, assim, para não deixar espaços grandes de terra sem ter os galhos, né? E isso funciona muito bem no sentido dos gatos, porque eles de fato não vão cavar onde você cobriu tudo com galhos, tá? Isso só não funcionou tão bem assim pra gente, mas vamos compartilhando essa experiência e de repente vocês têm ideias diferentes de como fazer isso funcionar. Porque é um recurso grátis, né? Na verdade fica feio esteticamente para nós. Se fosse só a grama seca coberta aí, a grama seca coberta fica bonito, na verdade. Isso. Os galhos fica feio, mas para mim assim particularmente não é nem a aparência que me incomoda. O que me incomoda é que cada vez que eu quero trabalhar no canteiro, eu tenho que tirar os galhos todos e depois recolocar tudo de volta. Então é um trabalho extra que às vezes a gente não tem muito tempo. Não sei se vocês viram um tempo atrás, a gente compartilhou um vídeo que a gente fala que a gente dedica 30 minutos por dia para cuidar da horta. Só que isso tem que ser um trabalho mais rápido. A gente chega, faz o que precisa, né? E aí toda vez tem que tirar aqueles galhos. E daí depois tem que pôr os galhos de volta. Então não era prático. Mas é uma alternativa grátis, né? Então se você não tem como investir em nenhum outro recurso, você deixar seu canteiro cobertinho assim, ó. Esse aqui é um canteiro que tá em descanso. A exceção dessas cebolinhas no final aqui que a gente ainda tem que mudar. E do alho poró para colher, mas ele tá descansando e a gente deixa cobertinho assim e eles não mexem. A gente foi buscando outras alternativas por isso, não é que os galhos não estivessem funcionando, mas eles não estavam sendo práticos para o nosso dia a dia. Outra alternativa que a gente quer compartilhar com vocês é essa daqui. Apesar de que para nós ela serve para impedir nossos gatos de sair, né? São canos de PVC que a gente fixou no muro. Eles estão furados aqui, passado um arame bem grosso dentro, né? E aqui tem tipo aqueles Lzinhos de fixar prateleiras que a gente parafusou aqui. Então esse cano roda e a ideia é que se o gato tenta sair aqui, ele não consegue sair porque vai rodar, entende? Ele não consegue cravar a unha para sair, né? A gente fez essa improvisação porque pesquisando na internet aquele roller cat era muito caro, né? Isso. Então a gente pesquisou bastante para a gente chegar nesse ponto. Uma dica também que eu posso dar é que na primeira vez que a gente instalou, a gente colocou bem aqui em cima. Colocamos aqui, né, nesse tijolo. Na lateral. Na lateral.
porém nossos gatos conseguiam sair do mesmo jeito. E aí da forma que a gente conseguiu, que ficou mais eficaz, foi colocando eles por cima do tijolo. Isso, em cima do muro. Pessoal, isso daqui, de repente, se o seu problema na horta com gatos são gatos que vêm de fora, não são os seus gatos, por isso que a gente está mostrando isso nesse vídeo. Se o problema não são os seus gatos, mas outros gatos que invadem a sua horta, talvez esse aqui seja o caminho. Que aí você coloca no seu muro e você não vai ter gatos vindo de fora para mexer, né, nos seus canteiros. Aqui também temos a parte de trás do muro. Nessa parte, como o muro é mais alto, a gente colocou os canos para dentro. A gente não colocou por cima, porque como ele é alto, os gatos conseguem chegar até lá em cima, porém, quando eles vão se apoiar, o cano joga eles para trás. E por tantas tentativas, eles viram que não deram certo, sai por aqui, aí eles desistiram. Só naquela parte onde que a gente mostrou da primeira vez, que é o muro é um pouquinho mais baixo, a gente teve que colocar o cano em cima. Agora aqui a gente colocou na parte de dentro, já está sendo bem eficiente, e aí a gente consegue manter nosso quintal protegido também. Bom, e como quem assistiu o último vídeo viu que a gente colocando, essa aqui está sendo a medida mais eficaz de todas para nós aqui, porque a gente consegue não só manter os gatos afastados, mas quando a gente precisa trabalhar no canteiro, isso aqui sai como um bloco, né? Isso aqui é uma tela que a gente coloca. Não vou tirar agora para não bagunçar. Tirei a mão para dizer como é que é fácil. Ó, é só bem, levantar. Uma pessoa sozinha consegue levantar. E é bem leve, apesar de ser desse material, mas ele é bem leve. Sim, é bem levezinho. Então assim, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é uma tela galvanizada, uma tela soldada galvanizada. É importante ser galvanizada para não enferrujar fácil. E o soldada é importante também para que ela seja firme assim. Então, a gente comprou isso pelo Mercado Livre, um rolo grande. Essa daqui tem 2 metros de comprimento, mas elas têm menores também. Por exemplo, essas aqui do lado é de 1 metro, tá? Essas aqui a gente tá colocando para subir as ervilhas, aqui a gaiola para crescer os tomates dentro também. Aqui também impede os bichinhos de acessar, né? Mas isso aqui para proteger os canteiros foi uma saída que a gente achou bem interessante. E simplesmente a gente dobra a tela, dobra não, né? Como ela já vem enrolada no rolo, você só coloca ela ali e ela já fica nesse formato, tá? E aqui as pontas a gente fechou com uma outra telinha, uma tela mais fina, tipo tela de galinheiro essa daqui. Também galvanizada, né, por conta de não enferrujar. E essa aqui a gente cortou o pedaço, mediu ali, cortou o pedaço do tamanho que era mais ou menos. E fomos prendendo aqui com o próprio arame da tela, ó. A gente foi dobrando ela aqui ao redor dessa tela galvanizada. Fechamos as 2 entradas, a gente já fez ali isso em 2 canteiros e vamos fazer em mais conforme a gente for sentindo aí a necessidade, né? Então vamos trabalhar, refazer um canteiro, a gente vai tirar todos os galhos que estão lá e daí prepara tudo e depois coloca nesse formato. E para fixar bem a proteção, a gente utiliza essas madeiras. Ah, é verdade. Que essa madeira fica entre a borda do canteiro e um pouquinho mais na frente. A gente encaixa ela aqui no meio. Isso. E aí assim a proteção fica bem firme, né? Não tem perigo de bater um vento e sair voando. E também porque senão ela, como ela faz força, ó, ela meio que quer encolher, sabe? Se eu deixar sem nada travando. Então a gente coloca dos 2 lados do canteiro essa madeirinha aqui, ó. Aqui, lá e lá atrás também. Ó, pode ver que o lado de lá agora que eu tirei ali e não ajeitei, tá pra dentro, a tela já ficou pra dentro do canteiro. Mas é só puxar ela atrás daquela madeirinha que ela fica certinho na posição e não se mexe. E essa proteção vai ajudar também, quando chegar o verão, a gente só coloca o sombrite por cima, né? Isso, já vai servir de suporte. Vai servir de suporte pra gente proteger as plantas também. Inclusive, uma outra ideia, também para quem, às vezes vocês têm até em casa, para quem precisa usar sombrito o tempo todo, né? Às vezes quem tá na região mais quente. Muitas vezes eu vejo que o pessoal faz com mangueira, né? Aquelas mangueiras 3/4, aquela mangueira preta. Curva a mangueira assim, em 3 locais e estende o sombrite por cima. De repente você já pode fazer isso como a sua proteção, aí até sem a tela, né? Desde que os seus gatos não subam em cima do sombrite. E a gente aqui não adianta fazer isso porque os nossos gatos sobem em cima do sombrite. Então, aí tem que ser algo firme mesmo, porque aqui
Mesmo que eles vão subir em cima, depois que a gente colocar o sombrite, como é firme, não vai entortar, não vai afundar, não vai amassar as plantas. Eu vou deixar ali a imagem para vocês do anúncio do Mercado Livre onde a gente comprou. Não é algo assim barato, mas também é uma coisa que você compra uma vez e você vai ter para muito tempo. E o rolo que a gente comprou é de 25 metros. Isso pra gente vai dar para fazer todos os canteiros aqui, vai dar para fazer várias dessas gaiolas para os tomates também e para conduzir outras plantas até. A gente quer experimentar com feijão de vagem também, ver como é que vai ser. Então fica aí essa sugestão, né? Acho que esse vídeo deve ter ficado bem mais curto que normalmente ficam nossos vídeos, mas o importante é passar a mensagem no tempo que ela precisa ser passada. Teve muitas dúvidas, muitas perguntas no último vídeo que a gente lançou, quando viram a proteção, que a gente mencionou também que era para os nossos pets. Espero que possa ajudar vocês aí. Certo, pessoal? Então, digam aí nos comentários se vocês gostaram das ideias, se vocês já utilizam alguma ou utilizam ideias diferentes, que a gente também está sempre buscando aprender coisas novas, né? E vamos ajudar os colegas que têm dúvidas e dificuldades aí nos comentários também. E a gente se encontra aqui No próximo no vídeo. próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!